Dentro dessa sala tinha um fisioterapeuta e uma moça. Essa mulher pegou, saiu de lá e foi fazer um boletim de ocorrência contra o médico. Elas são assim. Quando a mulher tá vendo que ela tá perdendo ali terreno com o marido, elas criam uma situação, ela vai usar os filhos como arma contra o marido. Lembre-se que a mãe dele é uma mulher dramática e ela pode ter sido aquela mulher que falou que o médico fez coisa com ela sem o médico ter feito. Ontem a gente estava na academia discutindo sobre por que na academia não tem massagem, por que não tem uma fisioterapia, porque é uma academia boa. Então a gente estava discutindo sobre isso. Estávamos num grupo assim de mais ou menos umas 7, 8 pessoas, só eu de mulher, os meninos conversando e aí a gente falando sobre isso, por que dentro dessa academia não tem massagem, eu falando, né? E aí, o meu personal, que é o chefe dos outros, faz as coisas funcionar direito, ele tava falando assim, ué, você pensa que a mulher egípcia é como vocês, estrangeiras? Aí eu falei, sim, mulheres. Ele falou assim, não, muitos problemas podem acontecer a partir do momento que a gente abrir um negócio que tenha massagem e que tenha fisioterapia na academia. Aí eu fiquei pensando assim, ué, mas o que poderia dar errado? Aí ele falou assim, quando tem mulheres egípcias no negócio, qualquer coisa pode dar errado. E falou num ar de brincadeira e eu continuei não entendendo até que eles me explicaram. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Vim contar esse babado. Eu acho que vocês vão gostar de saber dessa peculiaridade da mulher egípcia que eu já sabia, mas assim, eu não sabia que chegava a extremos, assim, a ponto de prejudicar pessoas, sabe? Bom, como eu tava falando pra vocês, na academia, que é onde eu malho, não tem massagem, não tem uma parte de fisioterapia e tem os nutricionistas da academia. Só que é uma academia pelo preço, o nome, porque é uma franquia americana, é a Gold's Gym. Então é uma franquia que tem praticamente no mundo inteiro. E é uma das academias mais caras que tem aqui dentro do Egito. E essa academia, ela é muito bem equipada, tudo, porém não tem a parte de fisioterapia. E aí eu tava comentando sobre isso. E aí eles falando o seguinte, que uma época, no New Cairo, eles tinham uma franquia antes lá da quarentena. Eles abriram essa franquia existe até hoje, é a principal aqui da região que eu moro. É uma academia bem grande. E eles falaram que lá eles tinham a parte que eles chamam de recovery, né, que é onde tem a parte de massagem, a parte de fisioterapia, e aí você agenda, paga, né, obviamente, só que são profissionais que na maior parte deles são homens, justamente porque devido ao preço e tudo, eles não têm como pegar mulheres que fiquem disponíveis só para mulher e os homens só para os homens. E o certo aqui no Egito é você ter isso, porque gente, uma coisa que é fato aqui no Egito, esse negócio de mulher ir para academia não era muito costume delas, sabe? Eram poucas mulheres que iam, mesmo até hoje que as mulheres vão bem mais. Quando você vai, por exemplo, no horário, qualquer horário que eu vou na minha academia, onde eu treino, sempre tem menos mulher do que homem. Isso porque é proibido? Não, porque as mulheres não têm ainda esse costume igual é no Brasil, que a mulherada vai pra academia malhar pra ficar no shape. Aqui não tem muito isso não. E hoje em dia a mulherada tá indo justamente por causa da saúde, algumas por causa de sobrepeso também. Aqui no Egito tem muitas pessoas com sobrepeso. E aí, eles falando que teve uma mulher que fazia academia e essa mulher foi um dia, pagou a massagem. E é com um médico, com um fisioterapeuta. Então não é com um cara que é só para fazer massagem. Dentro dessa sala tinha um fisioterapeuta e uma moça, porque tem que ficar ali uma assistente, mulher, para poder ficar do lado para não ter perigo de ter assédio, para não ter nenhum babado, caso o cara seja um cara doente ou caso a mulher seja uma mulher doente, como esta que eu vou contar o caso agora, um dos casos. Essa mulher foi, fez e não era o que ela achava que era. Ela pensou que ela fosse fazer uma super massagem, tipo um spa, e não é uma massagem esportiva. Então ela fala que ela sentiu muita dor. Foi a primeira vez, aí ela foi a segunda vez. Na segunda vez, essa mulher pegou, saiu de lá e foi fazer um boletim de ocorrência contra o médico. Acredita nisso? Isso tudo com assistente. Aí a polícia foi na academia para ver o que estava rolando, né? E chegou lá na academia e falou, o que está acontecendo? A gente tem um boletim de ocorrência aqui da senhora fulana de tal, que falou que foi abordada pelo médico e que ele fez coisas que não era para ser feita. Gente, até provar que focinho de porco não era tomada, muita água rolou embaixo da ponte, sabe assim? Chamaram, obviamente, a moça, assistente barra enfermeira,
que estava junto, que é uma menina que tá ali fazendo estágio para fisioterapia, tá junto com o cara ali durante a sessão, e aí a moça falou, não, eu estava o tempo inteiro. Aí pega as câmeras de segurança. Dentro da sala que você faz a massagem, a fisioterapia, não tem câmera de segurança, mas tem do lado de fora, então tem como a polícia ver quem entrou e quem saiu. E na câmera aparece o médico saindo, porque sim, às vezes ele sai para pegar alguma coisa. A polícia pegou e puxou as câmeras de segurança e viu que o médico saía, mas a menina estava lá. E quando a paciente saiu, primeiro sai o médico, aí depois dá um tempo sai essa mulher junto com a enfermeira, e a enfermeira dá um papelzinho na mão dela e aí ela sai. Então o tempo inteiro dá para você ver que a mulher não ficou sozinha com o fisioterapeuta. E aí o boletim de ocorrência, no final das contas, foi provado que não tinha acontecido nada. Esse fisioterapeuta não quis mais ficar na academia, não, ele era um cara que ele tinha o consultório dele, ele ia lá porque ele era amigo do dono, ele pegou e saiu fora, falou, não vou ficar, isso que aconteceu poderia ter sujado a minha imagem, eu tenho um nome a zelar, não quero. E foi embora. E aí, gente, contrataram um outro cara. Passaram-se assim meses. E aí foi uma moça fazer, junto com a mãe dela, fazer a fisioterapia, já não era a massagem esportiva. Ela mostrou os problemas que ela tinha, as dores que ela tinha, ele pediu para ela fazer os exames, né, para começar a fisioterapia. Ele falou, olha, primeiro você vai ter que ir num médico, fazer os exames para ver se você não está com problema que precise de um médico ortopedista. Quando o seu ortopedista falar que você precisa de fisioterapia, aí você vem aqui com esses exames. Aí pediu para ela fazer a ressonância magnética lá na região que ela precisava, exame de raio-x. Caso ela não pudesse fazer a ressonância magnética, aí ele falou, então faz o raio-x, mas é melhor pra gente ver todos os problemas e ver tudo com detalhe, a ressonância magnética. Essa mulher saiu e fez um boletim de ocorrência. Gente, ele nem mexeu na mulher. Ela foi na polícia e falou, eu e minha filha fomos assediadas. Nesse caso, não tinha uma enfermeira dentro da sala. Era só o cara, porque ele não estava atendendo ela. Ele estava simplesmente, ela estava já com a filha e ele estava fazendo ali as coisas. Ele não estava fazendo nenhum toque nela, nada, nem pegando nela, nem nada. E ela foi e fez isso. Por que ela fez? Porque ela pagou a sessão e não fez nada. Aí ela se sentiu ludibriada e foi fazer o boletim de ocorrência de assédio. Gente, quando eles me contaram isso, eu fiquei assim, perplexa, sabe? Eu fiquei chocada, eu falei, como assim? Aí eles falaram, Soraya, foi exatamente isso que aconteceu. Só que a sorte, como a mulher estava fazendo muita pergunta estranha, o médico gravou toda a sessão. Não gravou o vídeo, mas botou o telefone dele para gravar a voz deles enquanto eles estavam fazendo a sessão. E aí ele usou como prova. Aí a polícia viu. E aí, claro, processou a mulher por calúnia, difamação, esses negócios aí. O cara processou. E a partir desse momento, todas as academias do Gold's Gym decidiram que não teriam mais massagem. Vão fazer provavelmente fisioterapia, mas você tem que ir com um acompanhante e a enfermeira junto, para não ter mais esses problemas. E você vai ter que assinar lá um termozinho que você tá com testemunhar você mesmo no papel, e você tem uma enfermeira, um médico e um acompanhante da sua confiança junto com você. Eu perguntei por que elas fazem isso. E aí eles estavam falando que aqui no Egito é assim, as mulheres, independente de onde seja, quando elas vão pagar uma consulta ou vão comprar uma coisa que elas não querem e elas decidem que elas pagaram muito caro, que elas não precisavam daquilo, mesmo que ali estava na mão dela decidir se ela ia ou não ia, ela simplesmente vai e apela. Depende do caso, obviamente, ou ela faz um escândalo, ou ela vai fazer um boletim de ocorrência para poder pegar o dinheiro de volta. Nos dois casos aqui, por exemplo, desses dois casos que eu contei, que os meninos me contaram, as duas pegaram o dinheiro de volta. E aí você deve pensar assim, nossa, mas deve ser muito dinheiro. Não, gente, seria mais ou menos o que seria equivalente para você no Brasil, uma sessão de R$100, para você ter ali a primeira conversa com o médico, entendeu? Então não é um dinheiro que vai fazer diferença na vida delas, porque se é uma mulher que tem condição de pagar uma academia desse porte, é uma mulher que R$100 não vai fazer diferença na vida dela, entende? Não vai deixar ela mais rica ou mais pobre. Então é puramente pela maldade, assim, na minha opinião, né? E aí eu tava depois conversando com o meu marido, como ele tava nesse grupo de amigos junto comigo, quando a gente chegou em casa, eu tava ainda meio pensativa. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, isso realmente acontece aqui no Egito? Ele falou, Soraya, você tá há 20 anos aqui, você nunca percebeu isso? Eu falei, não, eu já percebi escândalos, por exemplo, casos isolados no supermercado. Quando eu estou no supermercado, eu já presenciei de mulheres no caixa ali na hora não ter o dinheiro completo para pagar e fazer um escândalo
falando que foi maltratada, que tinha um preço e era outro, ela pegou o negócio e não, sabe, coisas, situações, elas criam situações para poder não passar vergonha ou para ter o dinheiro de volta. Nesse caso do supermercado que eu presenciei, o negócio foi o seguinte, a mulher estava passando as compras, foi passar o cartão, uma fila enorme, eu estava na fila, inclusive, passou o primeiro cartão, o cartão não passou, passou o segundo cartão, não passou, ela começou a mexer na carteira, começou a perguntar com a menina que estava do lado, que eu acredito que era a filha dela, vê aí, não sei o que, as duas meninas que estavam com ela ficavam procurando o dinheiro, contando o dinheiro, não dava o valor da compra. Ela, olhando assim na fila, todo mundo olhando para ela, começou a fazer encrenca com o supermercado, falando, porque vocês deviam me dar essa compra, porque isso aqui tava com preço errado, eu vi lá na prateleira, tava, por exemplo, R$1 e agora tá aqui por R$2, por isso que o dinheiro não tá dando, porque eu fiz a conta antes de vir pro caixa. Cria uma situação, aí chama o gerente, aí vai pra gerência, aí vai discutir, aí vai provar pra mulher que ela se enganou, que o preço era aquele. Gente, é assim que funciona aqui. O Meg tava falando pra mim, né? Ele falou assim, por exemplo, a minha mãe. Eu falei, Ele falou, lembra quando a gente tava na praia, gente, 1900 em Guaraná com rolho, eu nem tinha canal, lá no começo do nosso relacionamento. Ele falou, lembra aquela vez tal que a gente tava na praia e aí o café da manhã a gente veio uma formiga dentro do açucareiro, tá? E era um café da manhã que não tava incluído na nossa diária. A mãe dele fez um escândalo, assim, não foi um escândalo, mas ela falou, como assim? Eu não vou pagar a conta. E a gente não pagou a conta porque tinha uma formiga dentro do açucareiro. Na época, eu lembro que eu cá com meus botões, eu ficava assim, mas gente, é uma formiga, a gente acha cabelo na comida aqui, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu perguntei pra ela, eu falei, mas era só uma formiguinha. Aí ela virou pra mim e falou assim, vou te falar uma coisa, só uma formiguinha, se fosse uma barata, eu até deixava passar. Eu falei, como assim? A barata é suja, a formiguinha não. Ela falou assim, quando a barata morre, quem é que come a barata? Aí eu fiquei pensando, eu falei, a formiga. Ela falou, exatamente, formiga come tudo, qualquer coisa. E aí se tá dentro do meu açucareiro, o meu açúcar tá todo contaminado. Nem vou entrar em detalhes, porque assim, faz todo sentido, realmente. É um bichinho que eu vi que é porquinho, né? Mas, a partir de toda uma situação que a gente presencia aqui no Egito, essa formiguinha não faria muita diferença nas coisas, entendeu? Mas naquele dia ela se sentiu ludibriada e fez lá a treta dela, acabou que a gente não pagou a conta. Todo mundo, nós estávamos a família inteira, todo mundo comeu, bebeu e não pagamos a conta por causa do açucareiro que tinha uma formiguinha dentro. E ele estava me dando esse exemplo, ele falou assim, e aí você achou na época aquilo muito estranho, não é? Eu falei, sinceramente eu achei mesmo que a gente poderia ter pedido para trocar o açucareiro. Aí ele falou assim, então, na cabeça delas, das mulheres, por exemplo, se o açucareiro já veio para a mesa com uma formiguinha dentro, ele usando como exemplo para eu entender a cabeça delas. Então, quer dizer, imagina a cozinha como é que tá, porque era o que a mãe dele falava. Se veio uma formiga aqui, imagina a cozinha de vocês se eu pedir para entrar. Ele falou assim, e elas usam desses pretextos para poder ter o direito delas, ter que eles falam, que é o seu direito de ser, sabe, o seu direito de consumidor, o seu direito pessoal. E eu já falei pra vocês em outros vídeos que a mulher egípcia, ela é muito dona dos seus direitos, coisa que o Ocidente não acha isso, né? O Ocidente acha que a mulher egípcia, ela é super submissa, que ela passa por situações, gente, elas não passam por situação nenhuma porque elas são doidas, da pá virada, assim, que a gente brinca, fala doida, mas assim, tem esses casos aí que é mentira, né? A mulher mentiu, poderia ter prejudicado os dois médicos para poder pegar o dinheiro dela de volta, mas a gente vai partir do princípio que é assim, se ela não fizer isso, se ela simplesmente falar assim, quero meu dinheiro de volta, ela não vai conseguir o dinheiro dela de volta, entende? E no caso do café da manhã, se a minha sogra tivesse falado assim, tem uma formiga aqui, não sei o que, e falado troca o açucareiro, ela não ia comer feliz, porque ela estava com nojo da comida, ela estava já achando que a cozinha estava cheia de barata, cheia de inseto. Ela ia pagar uma fortuna, porque naquela vez ela que estava pagando para todo mundo, porque ela tinha convidado, ela que fez a reserva, ela por ser uma atriz famosa, ela tinha um descontaço. Ela na hora, ela não foi grossa, mas ela falou, não vou pagar. E aí ela não pagou aquele café da manhã. Durante a nossa estadia, que era uma estadia de um final de semana, eles pegaram e incluíram na nossa diária as refeições, que não estava incluído. Aí até na época eu lembro que a gente estava cansado uma hora lá, depois de voltar da praia, a gente tava com preguiça de ir para um restaurante, ainda ter que procurar onde ia comer. Aí eu lembro que a gente falou assim, vamos comer aqui mesmo, já tá tudo incluído, a gente nem vai pagar, né? Aí ela falou assim, não vamos comer não, depois do escândalo que eu fiz porque eu tava com nojo, a gente vai comer aqui? Não. E aí acabou que a gente não comeu nenhuma vez no hotel. Mas ele me deu esse exemplo justamente para eu ver que elas são assim. E isso acontece muito também dentro do casamento. Quando a mulher tá vendo que ela tá
perdendo ali terreno com o marido, ou que o marido está saindo demais, elas criam uma situação, se ela tem filhos, ela vai usar os filhos como arma contra o marido. Isso eu já vi também acontecer. E vai usar situações de chantagem emocional. Aqui, meu amor, é muito comum chantagem emocional. Por exemplo, no meu trabalho, um festival. Antigamente, aqui no Egito, nós só podíamos trabalhar em um festival. Então, assim, se eu sou do festival A, eu não posso participar do festival B e muito menos do festival C. E aí chegou um momento que eu, vendo isso, eu falei assim, eu vou embora do festival. Fiquei 2 anos sem trabalhar em festival nenhum. Quando eu voltei para, vamos falar, festival A. Voltei para esse festival, que é um festival grande. E aí eu me vi na mesma situação que eu estava no outro festival, que eu fui embora justamente por eu não poder trabalhar em outros lugares. Vai vendo agora onde vai entrar o drama aqui. Passou o próximo ano, foi justamente em 2020, tá? Mas eu já tinha falado para a dona do festival, falei assim, olha, eu vou participar do seu festival, que você é minha amiga, eu gosto muito de você, mas eu vou participar do festival B também, porque ele é meu amigo e eu adoro ele é amigo da minha cunhada. Meu amor, imagine um drama. Ai, porque você não pode fazer isso comigo, porque nós somos amigas, eu respeito muito a sua dança, eu gosto muito de você. Gente, mas foi um drama. Mas como eu já vivo numa família bem dramática, eu virei para ela, eu escutei, deixei ela desabafar, falar tudo que ela queria. Aí eu falei assim, olha, eu vou te dar 48 horas para você pensar. Se isso está te incomodando tanto assim, então eu não preciso participar do seu festival, mas do festival B eu preciso, porque ele é meu amigo e ele pediu para eu estar com ele, então eu vou estar lá. Aí eu simplesmente deixei ela pensando, só que aí, naquela época, por coincidência, enquanto ela estava pensando, a gente estava em 2020, foi quando tudo parou. E aí ela não precisou muita coisa para me falar, né? Porque ninguém fez festival, ninguém saía, ninguém fazia absolutamente nada. Quando a gente voltou, aí ela virou para mim e falou assim, eu falei a mesma coisa que a gente parou lá, a gente congelou lá, você tem mais 2 dias para você pensar. Ela falou, não, tudo bem. E aí, gente, foi até bom eu ter feito isso, mesmo tendo passado pelos dramas que eu passei com ela, uma fofa, tá? Ela foi muito fofinha nas coisas que ela falava, mas era uma dramatização igual da minha sogra, igual das minhas amigas egípcias, que é daqui mesmo, sabe? Faz parte deles. Claro que nem todo mundo faz essas atrocidades igual essas mulheres fizeram de levantar um falso testemunho em cima de um médico, né? Não é todo mundo, isso aí são exceções. Claro que como a gente estava ali falando, porque eu estava insistindo muito para eles trazerem esse tipo de serviço para nossa academia, e aí eles tiveram que me contar 2 casos isolados, mas faz parte aqui faz parte aqui da cultura das mulheres para elas conseguirem seus objetivos. Se elas precisarem ir além dos limites, elas vão, entendeu? Então sempre pensando primeiramente nela, o benefício pessoal dela, entende? Quando isso aconteceu, passou esse drama todo, o que aconteceu? A gente simplesmente teve a libertação, porque aí eu fui trabalhar em festival A, B, C, D e E. E aí os outros profissionais iam para os donos dos festivais e falavam assim, eu também vou trabalhar nos outros festivais. A Soraya está trabalhando. Então hoje em dia, todo mundo trabalha em todos os festivais, inclusive a nossa amiga que tem um festival, ela também trabalha. No final das contas, todo mundo saiu ganhando. Os alunos, os bailarinos e bailarinas, todo mundo saiu ganhando, porque hoje em dia todo mundo trabalha. Por quê? Porque eu fui lá e resisti ao drama egípcio. E faz parte aqui da cultura do local você ter dramatização em tudo. Tô falando de mulher porque as mulheres, elas são mais difíceis, na minha opinião. Os homens, eu acho eles um pouco mais fáceis com essa situação, sabe, de lidar. São dramáticos sim, tá? Mas aí é tema para um outro vídeo, porque olha, o drama dos machos daqui também não é um drama fácil de se viver, não. É complicado, são dramáticos que só Deus na causa. Mas não ao ponto de usar de chantagem emocional, usar os filhos para mulher. Não são todos, não faz parte da cultura masculina. Usar os filhos ali com a mulher, com a esposa, para se fazer de vítima, chorar e fazer um boletim de ocorrência porque não sei o que. Não, é um outro tipo de drama. Mas as mulheres, elas são mais cirúrgicas nos seus dramas. E para conseguir o que ela quer, ela faz qualquer coisa, infelizmente. E aí eu vim compartilhar isso com você justamente para você
partir do princípio que se as mulheres daqui são assim, as mulheres elas são as mães dos homens daqui. Então, quando você se relaciona com o homem egípcio, você tem que ter por princípio de tudo, antes de você tentar ter um relacionamento com o cara, você tem que lembrar que a mãe desse cara, ela é uma pessoa dramática, que ela faz qualquer coisa para conseguir o que ela quer, porque faz parte da cultura. Aqui é assim. E não, eu tô falando de Egito, mas se você for pegar toda a região do Oriente Médio, claro, os que eu conheço, até onde eu vejo, tá? Todos esses povos, que são povos muito antigos, as mulheres são muito dramáticas, porque elas vêm de uma época, não elas, né? Porque obviamente vai de geração para geração. Elas, enraizado no DNA dessas mulheres, elas vêm de uma época onde as mulheres não tinham voz, não podia falar nada. Então, o que elas tinham como arma? Usar os sentimentos, usar das armas que elas tinham ali no momento, o corpo, a cabeça delas, os filhos, entende? E o que acontece? Cresceram vendo as mães fazendo isso, o filho vê a mãe fazendo isso vai passando de geração para geração, e isso fica enraizado, vira uma cultura estrutural, acho que é assim que fala, se eu não me engano, fica estruturado dentro das raízes desse povo. E assim, muitas pessoas hoje em dia, nós temos instagramers, nós temos youtubers, mulheres que falam sobre esses assuntos. Não pode, já vi falando sobre, por exemplo, de ir no médico, porque aqui eu tô contando para vocês da fisioterapia, mas direto sai caso de mulher que foi, fala que foi assediada pelo médico tal, é um médico de coração, e aí no final das contas puxa as câmeras e não era nada daquilo, era só porque a mulher não queria mais passar com aquele médico, porque ela não estava satisfeita com o diagnóstico, ou por N motivos, entende? E aí você vai falar assim, essa mulherada é tudo doida. Não são todas, existem exceções. Aqui eu tô contando casos mais extremos porque foram os casos que foram contados para mim, mas justamente pra gente entender que essas mulheres são as mães desses homens, entende? Então, quando você estiver pensando em se relacionar com o bofe daqui, lembre-se que a mãe dele é uma mulher dramática, e ela pode ter sido aquela mulher que falou que o médico fez coisa com ela sem o médico ter feito. Então, fica a dica, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.